Olá pessoal, tudo bem com vocês? Essa semana iniciaremos um assunto novo, que é o assunto das funções e suas aplicações no cotidiano, como podemos observar quando está sendo utilizada funções. Então vamos aos estudos. Aqui nas funções, eu coloquei por que aprender funções? Porque na ciência e nas mais variadas atividades humanas, as funções são usadas para descrever e estudar relações entre grandezas. Como eu falei, que é o caso da criança. A dose de um remédio dada a uma criança, muitas vezes, é em função da massa da criança. Em uma outra situação, o gasto de combustível de um automóvel é em função do número de litros colocado no automóvel. O preço a ser pago por uma gasolina, num posto de gasolina, né? Depende de quantos litros vai ser colocado. Então, todos esses exemplos são exemplos de funções. Está tendo uma relação entre grandezas. Se eu vou numa feira livre e vou comprar carne, o preço que eu vou pagar vai depender de quantos quilos de carne eu vou comprar. Então, isso é uma relação entre grandezas. O preço que eu vou pagar por uma ligação interurbana vai depender de quantos minutos eu fico conversando ao celular, ao telefone. Também os juros que eu vou pagar vai depender do qual foi o empréstimo que eu peguei, qual foi a quantia que eu peguei de empréstimo. Tudo isso, todos esses exemplos que eu dei, são exemplos de funções. E as funções estão presentes no nosso cotidiano muito, assim, vocês antes não conheciam, mas a partir de agora vocês vão começar a notar mais relações de funções. Ao comprar pão, você vai pagar dependendo do tanto, quando você vai na padaria, quantos pães? Vai depender da quantia que você pede para você pagar. Isso é uma relação entre grandezas. Isso está relacionado com o assunto nosso de hoje, que é o assunto de funções. Eu vou colocar aqui um exemplo bem prático nosso, que é o consumo elétrico, né? Quando o chuveiro mesmo, que é um aparelho muito utilizado nas residências, ele consome muita energia e os quilowatts gastos vai depender do tempo de horas que esse ficou sendo ligado, né? Ficou sendo utilizado. Eu coloquei aqui no exemplo um chuveiro elétrico é um dos aparelhos elétricos que mais consome energia em uma residência. Existem diversos tipos de chuveiros. Cada chuveiro tem um quilowatt diferente. Quanto maior o quilowatt, maior vai ser o valor a ser pago. No exemplo que eu coloquei, o chuveiro tem 4,5 quilowatts hora. E aí fala que existe diversos tipos de chuveiro e com distintos quilowatts. Na tabela abaixo, eu fiz uma tabelinha aí para vocês verem, tem aí mostrando em uma hora, se o chuveiro tem 4,5 kWh, isso quer dizer o quê? Que em uma hora vai ser gasto, é isso aqui. Em 2 horas vai ser gasto o dobro, olha, 9 kW, porque eu vou fazer 4,5 vezes 2. Em 3 horas vai ser gasto 13,5. Em 4 horas, 18 kWh. E aí eu coloquei aqui uma pergunta. Coloquei uma perguntinha. Tem aqui primeiro a lei de formação. Observe, vocês perceberam que tem um padrão aí? As horas, os quilowatts vai depender do tanto de horas utilizada desse chuveiro. Em uma hora eu gastei 4,5 kWh. Em 2 horas, 9 kWh. E se em X horas eu vou gastar quanto? Em X horas eu vou gastar 4,5 vezes X quilowatts hora. Então, essa parte que eu fiz aqui é a minha lei de formação. É chamada de lei de formação. O Y é o consumo de quilowatts. O 4,5 é o quilowatt por uma hora. E o X é o tempo em horas aí. O tempo de uso do chuveiro em horas vai ser quanto?
Essa vai ser a expressão que também é chamada de lei de formação. Se eu quisesse saber, por exemplo, quantos quilowatts-horas vou gastar se eu utilizasse 6 horas, eu vou colocar no lugar do X 6 e vou fazer o cálculo, 4,5 vezes 6 e vou encontrar o resultado. Eu coloquei aqui um exemplo no próximo slide. Qual é o consumo em quilowatts-hora de energia elétrica para 8 horas de uso desse chuveiro que eu dei o exemplo? Lembra que o chuveiro gasta em 1 hora 4,5 kWh. Então, em 8 horas, ele vai gastar quanto? Olha a lei de formação que eu coloquei. A lei de formação é minha fórmula geral, geralzão, que vai ser esse aqui. Então, em 8 horas, eu vou pegar aqui no lugar do X e vou colocar 8. E aí, eu vou fazer a conta. 4,5 vezes 8 deu quanto? 36 kWh. Então, se o chuveiro fica ligado durante 8 horas e ele tem uma potência de 4,5 kW, no final eu vou gastar só com o chuveiro elétrico 36 kWh. Quando vem nossa conta elétrica no final do mês, vem a soma de tudo já vem a soma de kWh da geladeira, do ferro elétrico, do chuveiro, ali é a soma de tudo. Ali não tem como a gente fazer o cálculo separado, porque já é a soma de tudo. Não vem especificando se foi de chuveiro, se foi de geladeira. Por isso que é importante termos o consumo assim, moderado com chuveiro elétrico, porque é um dos itens da casa que mais gasta e faz aumentar a conta elétrica. É muito importante essa conscientização de tomar um banho rápido, também não desperdiçar água, economizar na água, economizar na energia. Eu vou passar aqui para um outro exemplo. O preço gasto com combustível é em função do número de litros colocado no tanque do automóvel. O preço atual por litro de gasolina é de R$ 4,60. Qual será o preço a pagar por 9 litros da gasolina? E qual é a lei de informação da função? Aí eu criei uma tabela, porque a tabela facilita. De início, vai facilitar para vocês irem acostumando com as funções. Observe, para 1 litro de gasolina, eu gasto R$ 4,60. Para 2 litros de gasolina, eu gasto R$ 9,20. Para 3 litros, R$ 13,80. E assim por diante. Só que a questão quer saber qual é a lei de formação e qual vai ser o preço que eu vou pagar se eu for comprar 9 litros da gasolina, sendo que a gasolina custa R$ 4,60. Nesse caso aqui, vocês observaram que tem um padrão? O padrão aí é o quê? É o valor fixo, R$ 4,60. Aí eu coloquei, se é 1 litro eu ponho 1, se é 2 litros eu coloco 2, se é 3 litros eu coloco 3, se é 4 litros eu coloco 4, se é 9 litros eu vou colocar 9. Se é X litros, eu vou colocar X. Então, na hora o X vai ser a quantidade de gasolina, de litros de gasolina. E o Y vai ser o valor a ser pago. Quanto eu vou pagar no final? Então, através dessa tabelinha, eu posso criar uma lei de formação, que vai ficar desse jeito. O valor a ser pago vai ser igual a 4,60 vezes X. Se eu quero descobrir 9 litros, aqui eu escrevi lei de formação para vocês verem aí que a lei de formação é a lei geral. No geral, vai ficar desse jeito. Com essa lei de formação, eu posso descobrir qualquer quantidade aí de litros de gasolina que eu quero saber. Mas eu quero saber, na questão aqui, 9 litros. Então, no lugar do X, eu vou colocar 9. Então, vai ficar 4,60 vezes 9. 4,60 vezes 9 é R$ 41,40. Eu não coloquei o RS de reais para não ficar muito dando trabalho na forma. Aí eu ponho na resposta final, RS é igual a R$ 41,40. Então, esse vai ser o valor que eu vou pagar se eu comprar 9 litros de gasolina e o preço for R$ 4,60. E um terceiro exemplo, olha, o preço a ser pago por uma corrida de táxi inclui parcela fixa, denominada de bandeirada, isso aqui já é comum, o taxista coloca a bandeirada,
e depois da bandeirada, e uma parcela que depende da distância percorrida. Se a bandeirada custa R$ 6 e a cada quilômetro o taxista cobra 1,50, qual o valor V a ser pago por uma corrida X? Eu quero descobrir, nesse caso aqui, a lei de formação. Depois que eu descubro a lei de formação, eu vou descobrir quanto vai custar uma corrida de 11 quilômetros. Mas observe, o valor V, o V aí é como se fosse o meu Y, só mudou a letra, a nomenclatura aí. Então, eu quero saber qual o valor V a ser pago numa corrida de X quilômetros. Eu sei que nessa expressão já vai ter, olha, já vai ter um valor fixo. A bandeirada aí vai ser 6. Então, esse valor que não muda já é fixo. Então, eu coloco aí o 6. Mais o 1,50 vezes o tanto de quilômetros que a pessoa vai, que o taxista vai ver, ou a pessoa vai falar onde ela quer ir. Se ela quer ir a 2 quilômetros, no lugar do X é por 2, se é 3 quilômetros, no lugar do X é por 3. No caso da questão, quer saber se a pessoa pega esse táxi e ela vai a 11 quilômetros de distância, quanto ela vai pagar? Qual vai ser o valor a ser pago? Eu vou usar essa lei de formação geral e no lugar do X eu coloquei 11, então. Observe, se for na hora de responder aqui, tem que ter cuidado. Primeiro responde, ó, isso é uma expressão numérica. Primeiro responde 1,50 vezes 11. E só depois que faz a soma. Se somar primeiro e depois multiplicar, dá erro. Não pode. Tem um padrão. Primeiro é potenciação, radiciação, depois divisão, multiplicação e só por último adição e subtração. Tem essa regra para resolução de probleminhas matemáticos. Então, aqui nesse caso, 1,50 vezes 11 deu 16,50. Agora eu somo 16,50 mais 6, que deu 22,50. Então, eu vou pagar ao taxista R$ 22,50. Esse é o valor que eu vou pagar. Se a bandeirada for R$ 6 e eu utilizar aí 11 quilômetros. E o percurso, né, cada quilômetro percorrido vai ser 1,50. Então, por hoje é isso. Isso é só uma introdução de funções, mas vocês viram que eu passei exemplos de funções que foram importantes, né? Que são importantes, que acontecem no dia a dia e às vezes passa despercebido e não percebemos que está envolvendo matemática. Espero que vocês assistam a videoaula, dê um like, se inscrevam no canal e qualquer dúvida envie mensagem.